nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nessa terça-feira, 28 de fevereiro, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a primeira semana da Quaresma. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vos peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vos perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás no céu também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos no tempo da Quaresma, né? Estamos na primeira semana, já iniciamos a Quaresma, e a igreja nos mostra 3 pontos importantes para nós: a oração, a caridade e a penitência. Esses são os 3 caminhos, né, fortes que a igreja nos ensina, para nos ensinar. Ela nos dá uma meta, né? Coloca-nos um caminho a ser seguido. E hoje, o Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o início, a oração. Querido irmão, querida irmã, como estão as nossas orações? Como estamos, né, nos referindo a Deus? Veja que Jesus nos mostra no início do Evangelho como está o nosso pedido a Deus. Estamos igual aos pagãos, querendo forçar a Deus, estamos exigindo mais, né, de Deus, né, do que nós merecemos. Estamos nós, né, muitas vezes obrigando a Deus, porque nas nossas orações muitas vezes nós pedimos, esquecemos de agradecer. Por isso que a igreja nos mostra, primeiro ponto, a oração. A oração nada mais é do que uma intimidade com Deus. Veja que Jesus fala para nós, né, o Pai Nosso. Não é um Pai meu, né, mas é um Pai de todos. Por isso que nós, nas nossas orações, né, a intimidade com Deus, nós temos que ter uma intimidade de Pai e de Filho. Temos que ter, as nossas orações têm que ser um diálogo entre Pai e Filho. Por isso que Jesus vai nos falar, né? Não adianta, né, nós queremos ser como os pagãos, né? Muitas vezes as nossas orações longas, né, esquecemos de simplesmente agradecer. Meu irmão, minha irmã, que nós, primeiro ato das nossas orações, a cada dia agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, agradecer por aquilo que Deus nos proporciona durante o nosso dia, agradecer a Deus pelo nosso descanso na noite, agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Veja que o segundo ponto que Jesus nos mostra aqui, né, o pão nosso de cada dia, não é o pão da semana, não é o pão do mês, né, mas é o pão de cada dia, o pão que sacia o nosso corpo, mas também o nosso pão que sacia o nosso espírito,
quando nós somos saciados pelo Espírito, quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, nós somos saciados e temos uma intimidade com Deus. Querido irmão, querida irmã, nós devemos estar atentos às nossas orações. Não uma oração, longa, uma oração de pedir, mas também uma oração de agradecer. Devemos pedir sim pelas nossas saúde, devemos pedir muito mais pelos nossos, aquelas pessoas que quantas e quantas vezes a gente não vai às nossas missas, nossas celebrações, e aquela pessoa não pode ir, ela mesma pede, olha, hoje você vai na missa, você reza para mim, coloca a mim no altar do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que nós temos essa intimidade, não precisamos gritar, não precisamos nos escandalizar diante de Deus. O Evangelho mesmo nos mostra, Jesus mesmo nos fala que o Pai conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa necessidade, Ele conhece nós por inteiro. Por isso, querido irmão, querida irmã, que no dia de hoje nós abramos o nosso coração para assim agradecer a Deus, ser mais grato a Deus e saber perdoar aquela pessoa que nos ofende, saber perdoar, saber pedir perdão. E quantas vezes nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos atos, pelas vezes que nós nos afastamos de Deus. Quantas vezes nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas murmurações. Que nós abramos o nosso coração hoje a Deus, para simplesmente ter um dia de agradecimento e um dia de louvor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma abençoada terça-feira e um abençoado dia para você. Que nós possamos agradecer a esse Deus maravilhoso e a essa intimidade com o Pai que Jesus nos pede. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.